Olá pessoal, hoje eu estou aqui novamente no canal para gravar mais um vídeo. Dessa vez o tema do vídeo é Daisho. Para a gravação desse vídeo eu estou utilizando um Daisho de madeira, no caso boquens, né? Daisho, para quem não conhece, é um conjunto de espadas japonesas composto por duas espadas, uma espada curta, que é o wakizashi, e uma espada longa, que é a katana. O daisho, ele era um direito, né, do samurai. Apenas o samurai poderia portar essas duas espadas, e era também uma obrigação do samurai. O samurai ele tinha que possuir e portar essas duas espadas, né? No caso, algumas pessoas até podem se perguntar: por que, se eu tenho que portar duas espadas, por que não portar duas espadas grandes, né? Por que portar uma espada curta? O fato é que as espadas de comprimentos diferentes eram empregadas em situações diferentes. No caso, a katana, né? A katana, essa embaixo, também conhecida como daito, que significa sabre longo, era utilizada para se defender em campo aberto, nas ruas ou em combate realmente, durante as batalhas, em guerras, enquanto que a wakizashi, também conhecida como kodachi, ou espada curta, no caso, wakizashi significa espada companheira. Ela recebe esse nome porque o samurai nunca se separava dessa espada, né? Essa espada permanecia sempre na cintura do samurai, é, mesmo durante a noite, quando ele estava dormindo, essa espada estava sempre ao alcance da mão do samurai. Quando um samurai adentrava um recinto, uma casa, um castelo, normalmente, a katana ela era retida, né? Ela ia ser estocada em, uma, em um arsenal onde ficavam guardadas as espadas longas, e a wakizashi permanecia na cintura do samurai, porque não se admitia que um guerreiro permanecesse desarmado, né? E assim, no caso, dentro de casa ou dentro de castelos, era comum é, se utilizar apenas a espada curta, e aí que se desenvolveram muitas técnicas de espada curta, né? Geralmente são katas que se começa em posição ajoelhada, em seiza. Haviam poucas situações em que um samurai era proibido de portar suas espadas, né? No caso, por exemplo, na presença da nobreza, na presença do imperador, de repente, ou como convidado num castelo de uma pessoa muito importante, as espadas do samurai poderiam ser retidas, né? E ele estaria desprovido das suas espadas, porém, mesmo assim, o samurai não permanecia desarmado. E esse fato acabou gerando um mito que vai ser um tema de um próximo vídeo, que eu vou estar esclarecendo uma situação, quebrando esse mito que acaba sendo difundido até hoje em dia, mesmo em revistas e entre o pessoal que se interessa a respeito de arte japonesa, e acaba exagerando a respeito das virtudes de um samurai, né? A wakizashi, né, essa espada curta, era a espada empregada pelo samurai para fazer o seppuku, ou harakiri, em que o samurai cometia o suicídio cortando a região do abdômen. Outra informação importante a respeito do Daisho, principalmente para os praticantes de ninjutsu, é que era a partir do Daisho que se criava a Ninjato, né, a espada que o ninja utilizava. No caso, era utilizado a lâmina de uma espada com o cabo de outra, e
a bainha que fosse mais adequada, manejando as peças dessas duas espadas que o ninja criava uma espada com características únicas, diferentes, e em caso de perseguição, em seguida, ao chegar em casa, ele desmontava a Ninja Toa e remontava o Daisho, de forma que durante uma busca na casa dele não seria encontrada aquela espada com características diferentes, né, e nada mais do que um Daisho comum que era encontrado na casa de qualquer samurai. O conceito de Daisho, também de Dai grande, Sho é curto ou pequeno, de ter uma arma longa e uma arma curta. É um conceito que, apesar de ter sido empregado antigamente, no caso com espadas, ele ainda se permanece moderno, como por exemplo muitas forças armadas fazem uso de armas longas e armas curtas. No caso, um soldado vai ter um rifle, um fuzil, uma arma longa, né? E uma pistola, uma arma curta. Enquanto que, assim como no caso das espadas, um indivíduo dentro de um prédio, ele guardava a espada longa e permanecia apenas com a espada curta. Um oficial das Forças Armadas normalmente vai estar portando apenas uma pistola, né? Pelo menos dentro de um prédio administrativo, né? O pessoal vai utilizar pistolas e não vai ficar carregando um fuzil para cima e para baixo, né? É inviável utilizar uma arma longa dentro de um espaço confinado. Uma das coisas que eu gosto a respeito do Daisho é que, como é um item, são itens muito fáceis de se encontrar, muita gente tem o Daisho, né? E alguns indivíduos que usam de má fé para enganar pessoas, como se passando por mestres, como professores de artes marciais, às vezes fazem uso do Daisho nas suas aulas, né? E quando o indivíduo não sabe utilizar como portar, como utilizar essas duas espadas, fica muito visível que o indivíduo não sabe o que ele está fazendo. A forma como o indivíduo carrega as espadas na cintura é, era uma coisa padrão, independente do indivíduo ser destro ou canhoto, as espadas seriam portadas sempre da mesma forma na cintura, para todos os indivíduos, e qualquer forma de carregar essas duas espadas diferente dessa forma tradicional indica que o indivíduo não conhece a respeito do uso do Daisho. Bom, então vocês já sabem que se vocês verem um indivíduo com essas duas espadas na cintura, cruzadas, uma na direita, outra na esquerda, o cara é picareta, o cara não sabe nada disso aí. Outra forma de você identificar o picareta é observar se caso ele está usando a espada com o corte para baixo, né? As duas espadas eram carregadas sempre com o corte para cima. Bom, pessoal, esse foi o vídeo a respeito de Daisho. É pouca coisa ainda, é um tema que a gente pode desenvolver um pouco melhor em vídeos futuros, talvez mostrando alguma coisa da utilização das duas espadas, um pouco da diferença de como se utilizam as duas espadas de forma correta. E se caso você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal, conheça os outros vídeos e vamos espalhar um pouco mais de informação para que aqueles que gostam de arte marcial de verdade, venham conhecer dos deuses de verdade e praticar de forma correta. Obrigado, até mais.